A paz do Senhor para a igreja. Curvem as vossas cabeças aonde estão, por favor. Querido Deus, ao abrir da sua palavra, abra nosso entendimento, traz luz aos nossos corações, faça avançar o seu reino nesta casa. Ajuda-nos, Deus, e seremos ajudados. O pregador é pequeno, mas sua palavra é grande e poderosa. Ela é capaz de vasculhar nossa alma e trazer à tona aquilo que está oculto dentro dos nossos corações. Manifesta a tua glória, o teu nome nesta casa. Seja bendito, ó Deus, em todo o tempo. Nossa oração em gratidão, em nome de Jesus. Amém. Abram a sua Bíblia, por favor. A carta que Paulo escreveu, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Chegou ao nosso conhecimento que a irmã Andréia, saiu da UTI, foi para a enfermaria, e ela mandou notícia que estaria acompanhando o culto através da internet. Nós mandamos a nossa saudação em nome da Dímera Aruama, nossa irmã Andréia, e desta forma cumprimentamos a todos também que estão acompanhando pela internet. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus Cristo. Capítulo 12 de segunda carta de Paulo aos Coríntios, verso 7, que diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que me não exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Só até aqui. Todos nós sabemos que a Bíblia tem diversas afirmações sobre o sofrimento do homem, e ela também deixa bem claro que o cristão também sofre. O fato de ser cristão não nos deixa imune ao sofrimento. Jesus veio deixando claro, quando falou a respeito da nossa vida no mundo, disse que no mundo teríamos aflições. Paulo, consolando os discípulos em Atos 14, 22, ele disse que importa, através de lutas e tribulações, entrarmos no reino dos céus. Sabemos que a aflição, ela faz parte da nossa trajetória. Paulo é um homem que temos acompanhado regularmente aqui na Escola Bíblica Dominical, a sua história, um homem que foi de um ministério extraordinário. E seu ministério foi muito influente para nós, gentios. A história de Paulo foi algo que marcou profundamente a nossa trajetória, porque Paulo foi um homem que aprendeu muito. E ele disse que aprendeu do próprio Senhor. Não foi carne e sangue que passou para Paulo aquilo que ele sabe, aquilo que ele conheceu. Foi o próprio Senhor que deu a Paulo todo esse conhecimento, esse vasto conhecimento teológico, que ele compartilha nas cartas com a igreja, e nós também a temos. Até mesmo a ceia, como nós ouvimos regularmente aqui, Paulo mesmo diz: o que eu recebi do Senhor, isso também vos ensinei. Então Paulo, tudo que ele veio passando para a gente, ele recebeu diretamente de Deus. Não foi apóstolos que passou para ele, ele deixa bem claro isso. Não foi carne nem sangue, mas sim o próprio Senhor. Então Paulo é um homem que viveu muitas experiências, experiência essa extraordinária. E nesse texto que nós acabamos de ler, Paulo está narrando algo a respeito de alguém. Essa experiência que Paulo viveu foi algo tão intenso, tão profundo, que Paulo não consegue narrar essa história da primeira pessoa. Ele passa todo o tempo narrando essa história na terceira pessoa. Houve um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo eu não sei, que foi arrebatado até o terceiro céu.
Ele está falando do céu celestial. Nós conhecemos o céu que nossos olhos conseguem contemplar. Primeiro o segundo céu, o céu dos astros, e o terceiro céu, o céu onde habita o Senhor. Paulo diz que ele foi levado até o terceiro céu. Mas ele não diz que é ele. Tal é a experiência, tamanha foi a experiência, o impacto daquilo que Deus queria passar para ele, e ele compreendeu isso, que ele não consegue descrever a si mesmo. Ele passa adiante, que houve um homem. Esse homem foi levado a ter uma revelação indizível. Ele usou uma palavra diferente dessa. Ele disse que este homem chegou a uma revelação que não tem como compartilhar. Tamanha é a profundidade daquilo que ele disse. E talvez nós não conseguiríamos jamais atentar, tal como Jesus conversa com os discípulos. Há tanta coisa que eu queria vos dizer, mas vocês não suportariam. É como se ele estivesse falando com os discípulos. Vocês ainda são muito infantil, vocês ainda são muito criança na fé. E vocês ainda não conseguiriam jamais mensurar a revelação do que eu tenho em vos dizer. Este homem que o próprio Senhor fala com ele, que revela a ele, que dá a ele discernimento, que ajuda ele a ter luz a respeito daquilo que fala do Messias, para trazer esclarecimento aos gentios. Este homem, ele tem medo de ultrapassar a linha daquilo que manifesta a glória de Deus em si mesmo. E este homem, ele começa a questionar a Deus em algumas vezes. Diz o texto que ele por 3 vezes orou a Deus. Isso traz à memória que não foi crise de oração na vida de Paulo. Paulo não faltou nele vida de oração. E não foi por falta de oração que Paulo estava passando por isso. Pelo contrário, Paulo orou muito. E diz o texto que ele orou a Deus 3 vezes. A gente não sabe de que forma, em que lugar, mas isso fazia parte de uma oração judaica, de um comportamento deles, de se reunir à presença de Deus. E Paulo está dizendo que ele está passando por esta fase agora e tentando compreender. Ele é um homem que tem algumas limitações. Há muitas pessoas que especulam, muitos homens, pais da igreja, calvinos e outros, alguns especulam que era uma luta espiritual que Paulo atravessava, outros perseguições. Alguns mensuram até a ideia de Paulo ter problema na visão. Lá em Gálatas ele diz que ele teve que escrever em letras grandes. Muitas vezes ele usava de um escritor, mas quando ele não podia, em prisão só, ele escrevia com as suas próprias mãos. E em Gálatas ele diz que ele escreveu em letras grandes. Em Atos 23, por exemplo, ele fala algo contra o sumo sacerdote, sem perceber que aquele era o sumo sacerdote, até que ele é esbofeteado e repreendido, que ele está falando contra alguém que é uma autoridade, que deveria ser respeitada, e ele pede desculpa, porque ele não sabia que estava falando com o sumo sacerdote. Dá-se a entender que Paulo tinha um problema já de visão. Mas a Bíblia não declara qual é esse espinho que Paulo está aqui dizendo, que orou a Deus por 3 vezes. Eu fico impressionado com a forma como a Bíblia nos permite aplicar a nossa vida, essas experiências que este servo de Deus e outros passaram. Porque se Paulo talvez fosse mais específico ou detalhasse esse espinho, quem sabe ficaria difícil para a gente aplicar a nossa vida, a gente aplicar a nossa própria experiência. Uma coisa eu posso dizer, a Bíblia não deixa isso em hipótese alguma transparente, mas o que eu posso deixar seguro a vocês, que aqui não está falando de fraqueza moral de Paulo. Está falando de espinhos que podem estar ligados a muitas coisas, tal como Paulo mesmo descreve. Ele diz, aprendeu a ter prazer nas perseguições, nas angústias, nas necessidades. Paulo vai descrevendo várias coisas que podem ser espinho. E ele foi aprendendo a olhar isso de uma outra ótica. Paulo conseguiu receber, e ele olha isso não como algo maligno, ainda que parece ser usado por Satanás. Porque a Bíblia diz que é um mensageiro do diabo, um ângelos do diabo. Ele veio com essa tarefa de esbofetear, esse foi o termo usado, Paulo. E disse que esse esbofetear foi algo autorizado por Deus. Para quê?
para que Paulo não se ensoberbecesse. Um grande problema na nossa caminhada, e uma dificuldade que temos de compreender a grandeza da graça, é não saber lidar com este processo de transformação de nossa natureza, que quebranta. O homem arrogante, ele não consegue entender a graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, dá, porém, graça ao humilde. A gente só vai conseguir entender a graça quando a gente começar a se render ao caminho da humildade. Quando a gente se esvaziar da arrogância, da soberba. E Paulo viveu essa experiência de forma tão intensa, como já disse, que ele não consegue descrever que é ele. Ele tem medo de ultrapassar a linha da glória de Deus. Ele quer se manter dentro do limite que foi estabelecido por Deus para a sua vida aqui. Ele entendeu que tudo aquilo para qual ele foi chamado não era para ser para ele, mas sim para a glória daquele que o comissionou, daquele que colocou ele nesta missão tão nobre. E aí ele diz aqui que ele foi-me posto um espinho na carne. E esse espinho quer dizer, ninguém aqui pode ser autossuficiente em Deus. Esse espinho, ele expressa uma dependência. Esse espinho, ele afirma uma fraqueza. Esse espinho estabelece um limite para a gente. Esse espinho está dizendo para mim e para você, até aqui. Paulo queria remover, quem sabe Paulo era um homem que olhou para si mesmo e se viu alguém quase completo, quase pleno. Só faltava um detalhe. E esse detalhe ele queria que fosse retirado da vida dele para ser o cara. Para ele poder atingir a meta. Para não ter nada que pudesse comprometer e ele pudesse ser um homem no nível que pudesse apresentar-se diante dos judeus, judaizantes, de todos os inimigos dele, e pudesse arrogar isso com muita segurança de que nada podia comprometer ele e a sua reputação. Nada. Mas ele está diante de um tempo em que agora ele percebe que Deus está dando a ele limite. E Paulo olha para esse espinho e ele percebe que ele recebeu um dom de um obstáculo que mantém ele em constante contato permanente com as suas próprias limitações. Paulo está diante de algo que descreve que Deus está fazendo ele compreender que a glória dele não se manifesta no homem poderoso, mas no homem que reconhece sua fraqueza. Paulo agora está começando a compreender que o poder de Deus, ele brota nas nossas limitações e quando conhecemos as nossas limitações. E esse poder não é para nos tornar poderosos. Pelo contrário, esse poder, ele se manifesta quando reconhecemos fraquezas. Num mundo onde as pessoas querem poder, como disse um pastor, Paulo Borges, não poder para transformar, mas poder para ser superior ao outro. Paulo está aprendendo agora o segredo de ter poder para ser de fato um mensageiro, para ser um canal. E Paulo, ele é atacado diretamente por Satanás. De que forma? Não sei. Perseguição? Necessidade? Ele deixa claro que ele tem várias experiências vividas e que talvez alguma dessas possa se enquadrar com aquilo que ele está vivendo. E quem sabe você tem almejado ir além dessas limitações, e todas as vezes que você tenta romper as barreiras dessas limitações estabelecidas por Deus, a única coisa que você vê é o abatimento que se apresenta, e você volta ao mesmo lugar, e você se reduz a estaca zero. Quem sabe a sua história, a sua expectativa de vida é viver uma vida com poder, possuindo coisas, realizando e achando que Deus pode realizar todos os sonhos da sua vida, e de repente você se vê diante de uma situação em que você é vítima de necessidade, e você não compreende por que Deus tem tratamento diferenciado, e parece que Ele é um Deus de acepção. E às vezes você olha pessoas que não levam Deus a sério, como você leva, e aí você vê essas pessoas não passam necessidade, e você passa por necessidade, e você não consegue compreender isso. Até você chegar ao nível de maturidade, de poder dizer como Paulo, aprendi.
a me contentar. Até chegar ao nível de maturidade de Paulo, dele dizer: sinto prazer, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Quando alcançarmos esse nível, é que a graça está tendo de fato resultado em nossas vidas. Paulo, ele, esse homem que está diante de um quadro em que ele é esbofeteado por Satanás. Satanás está na perseguição, Satanás está no encalço, permitido por Deus. Porque Paulo é um homem que figura muito no seu tempo, e com certeza ele influencia muito a história das pessoas. Paulo é um homem que incomoda o inferno. Paulo é um homem que tira a paz do inferno. Os filhos de Cefas tentaram exorcizar um corpo endemoniado e tentaram atribuir os poderes que Paulo possuía para, com isso, alcançar o mesmo êxito diante daquele homem. E quando tentaram exorcizar, diz a palavra em Atos que ele veio e tomou de posse aqueles 7 filhos de Cefas e tirou-lhes as roupas, e eles saíram envergonhados. E uma das coisas que me descreve ali, que chama a atenção de Paulo para o seu chamado, era que os demônios, o próprio demônio deu testemunho a respeito dele. Ele disse: conheço Paulo e conheço o Jesus que Paulo prega, mas vocês, quem são? Sabe, um nível de relacionamento com Deus a ponto do inferno conhecer quem somos. Pastor Leonard Ravenhill, saudosa memória, ele disse que em suas orações o que ele sempre pediu a Deus é que ele pudesse estar na lista dos mais procurados no inferno. Uma vida de cristã, de maturidade e nível de relacionamento com Deus a ponto de incomodar. E aí, quando eu li esse texto, eu me questiono: qual é a fama e qual é o nome que eu tenho, ou quando se fala ao meu respeito? Será que eu sou uma pessoa que não faz diferença para o inferno? Será que a minha história é uma história que não traz nenhuma preocupação ao inferno, porque eu não fiz nada que pudesse prejudicá-lo? Desculpe-me a transparência, a minha vida cristã não fede nem cheira. Porque o que o texto está dizendo é que os demônios disseram: conheço Paulo e conheço Jesus a quem Paulo prega, mas vocês? E aí eu me pergunto, o nível do nosso relacionamento com Deus, ele precisa traduzir constantemente essa dependência dele, esse esvaziar de nós mesmos. E veja que esse mensageiro de Satanás, ele fez o melhor que ele pôde para derrubar Paulo, para denegrir, talvez destruir Paulo, mas tudo que ele conseguiu foi colocar Paulo de joelho diante de Deus. Quando a gente percebe que o trabalho está sendo orientado e supervisionado por Deus, aquilo que está sendo contra nós, ao invés de nos destruir, nos torna mais fortes. A gente dá atenção e percebe quando Deus está agindo, é porque o diabo só se levanta contra projeto que ele percebe que vai dar certo. Se a nossa vida e a sua história fosse uma história que não fizesse nenhuma diferença para ele te trataria com um desdém e jamais estaria importunando sua fé. Mas se ele importuna a tua fé, se ele vive todo o tempo hostilizando sua casa, era preciso fazer uma leitura mais otimista, tal como Paulo está dizendo aqui. Sabe, a ideia aqui é que tirasse toda a chance de Paulo andar com o nariz empinado. A ideia aqui é que tirasse toda a chance de Paulo ser um homem orgulhoso. Lá em 1 João, capítulo 12, versos 11 ou 16, salvo me engano, João diz, entre as descrições daquilo que vem do mundo, ele diz: arrogância da vida, a soberba da vida, que não procede do Pai, e sim do mundo. A soberba da vida é o que? A exibição, o poder, o homem que quer simplesmente fazer conhecido aquilo que ele tem, o que ele possui. Mas existem pessoas que atravessam, como eu disse, um caminho totalmente oposto disso. Ele quer ter, mas Deus não permite.
Nada contra ter, tem pessoas que sabem administrar o ter. Paulo diz, aprendi a viver em abundância, também aprendi a passar necessidade. Tem gente que consegue viver os extremos, mas tem outros que Deus precisa manter ele sempre na necessidade. Por quê? Não para que a necessidade ela não é um caminho para você ser salvo, porque a salvação vem pela cruz, mas é uma forma de perseverar você, de manter você. Então tem pessoas que vão passar a vida inteira orando e pedindo a Deus que o seu curso seja talvez nivelado ao outro, ou seja, algo parecido com aquele outro que ele admira, e não vai ser. E Paulo aqui, a princípio, ele não olhou esse espinho como um dom, ele olhou esse espinho como algo perverso, mas agora ele começa a perceber que esse espinho é um dom, porque ele começa agora a ver os benefícios desse espinho. Aquilo que parecia caos para Paulo, Paulo percebe que está se transformando em bênção, em transformação de sua natureza. E agora Paulo já não olha isso mais com desprezo, Paulo já não olha mais o espinho como algo que lhe abate, como algo que faz ele se sentir desanimado. Pelo contrário, Paulo começa a encontrar estímulo no espinho. Quando a gente começa a entender isso e faz uma leitura pela ótica de Deus, a gente começa agora a perceber quando Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Aí a gente começa a olhar a enfermidade, talvez seja ela, que estamos orando e não é por falta de oração, você tem orado constantemente e a cura não vem. E aí você pergunta, por quê? Eu vejo outros vivendo isso, eu vejo outros contando testemunho disso, de conquista, de aquisição, de compra, e comigo a história é diferente. Mas quando a gente começa a analisar e ver que todos nós temos uma lasca de madeira travada em nossa carne, que ela só manifesta a dor quando a gente coloca uma roupa, quando a gente se movimenta, ou quando a gente se senta ou se levanta, a gente percebe que essa lasca ela está ali. E o Pai não vai permitir ela inflamar para sair. Ele vai permitir que ela continue ali até o encerrar de nossa carreira. Porque ela é útil para Ele e é útil para a nossa transformação. Para que a gente chegue ao nível da estatura ideal que Ele planejou para a gente, que é o padrão do seu Filho. E foi aí que Paulo, assim que Paulo ouviu que o poder de Deus brota na fraqueza, sabe o que Paulo achou melhor fazer? Ele achou melhor se resignar. Ele entendeu que não era enfrentar. Eu não estou chamando você para se conformar com a necessidade. Estou ensinando você com a Bíblia a se contentar. Conformar, todos aqui sabem que é tomar a forma. Contentar fala de contente. Aprender a estar contente. Se Deus não mudou, Ele tem projeto, Ele tem plano. Se Deus não curou, Ele sabe o que faz. Se a porta não se abriu, é porque não é para mim. Como eu sempre digo, é melhor uma porta fechada por Deus do que uma porta aberta pelo diabo. E às vezes estamos batendo de frente com Deus e achamos que estamos lutando contra a vida, contra as próprias circunstâncias, e quando a nossa luta é contra Ele. E quem contendeu contra Deus e teve paz? Reconheça que Ele é mais forte do que você. Reconheça que você está dentro de um ciclo vicioso. Enquanto você não romper esse ciclo e não reconhecer a mão de Deus sobre a sua vida, que está cuidando de tudo, e até o diabo, quando ele está agindo dentro de um plano de Deus, ele é o diabo de Deus. Porque ele não está vivendo a solta. A história de Jó nos deixa bem claro como Deus conduz a história da nossa vida. Então, desista de ficar pensando nas limitações e comece a apreciar o dom. Desista de ficar pensando na fraqueza, na debilidade das necessidades, ou nas perseguições que você é vítima disso, ou nas injúrias que você se tornou tão, a sua vida se tornou um espetáculo para isso.
E você não entende por que com você as coisas são diferentes. Ei, eu não estou aqui tentando maquiar a sua dor, eu estou aqui tentando mostrar a você a realidade do que Paulo nos revela. Faça uma leitura pela ótica de Deus, Ele é poderoso para mudar isso da noite para o dia. Se Ele não mudou, é porque Ele tem um plano. Se Ele não moveu a mão dEle sobre a tua vida, é porque Ele sabe como conduzir a tua história e aonde trabalhar você, até que no tempo certo e na hora exata, Ele possa então remover esse espinho da sua vida. Mas alguns vão encerrar a carreira como Paulo, com espinho. Vão encerrar a carreira, mas com um sentido de fé bem resolvido. Vão olhar para as circunstâncias e vão poder dizer como Paulo: sei estar alegre, sei estar abatido, sei estar com a conta no azul, sei também estar no vermelho, sei ter saúde, sei também ir para o leito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é isso que Paulo está dizendo. O poder de Deus, ele não se aperfeiçoa na arrogância. O poder de Deus não se aperfeiçoa nas metas que atingimos. O poder de Deus não se aperfeiçoa na visibilidade que procuramos. O poder de Deus se aperfeiçoa é quando Ele aparece. É quando Ele é reconhecido através de nossas vidas. É quando Ele é glorificado através de nossa perseverança. É quando Ele é bendito entre os homens, quando Ele percebe que você tem uma fé e não desiste. E a única maneira dos homens glorificar o nosso Pai que está no céu. E Ele diz que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. E veja que a Bíblia, ela não exalta homens fortes. A Bíblia está sempre exaltando homens fracos. Quando eu digo exaltando o homem fraco, é destacando eles para serem exemplos para os homens. Quem são os felizes de Mateus 5? Bem-aventurados que choram, homens fracos. Bem-aventurados que promovem paz, porque eles são filhos de Deus. Homens fracos para esse tempo. Bem-aventurados mansos, fracos. Não combina com a nossa geração de homens que querem poder. E esta foi a experiência que Paulo teve. Foi tão impactante para eles, como eu disse no início, que Paulo não teve coragem nem sequer de descrever a respeito de si mesmo. Tantas revelações que ele agora entende que o inimigo poderia usar isso sutilmente para poder destruir a vida de Paulo. Não diga que esse espinho é uma obra do diabo, porque esse espinho foi colocado na vida de Paulo para que ele não se exaltasse. O diabo quer que você se exalte. O diabo quer que você se esqueça de Deus. O diabo quer que você se glorie, que você se sinta superior ao outro. É a soberba da vida. O que Paulo ensina, cada um considere o outro superior a si mesmo. Não busque cada um o que é seu, mas sim o que é do outro. É isso que a Bíblia vai ensinando. É isso que vai destacando a graça de Deus nas nossas fraquezas. Eu sei que, como eu, aqui está repleto de pessoas fracas, que acham que para ser de fato o crente ideal precisa ser forte, e a fortaleza que ele idealizou é algo que foge dos padrões bíblicos. Eu te convido em nome de Jesus Cristo a aprender a lidar com tudo aquilo que lhe faz pequeno. Aprenda a lidar com tudo aquilo que lhe abate. Porque se Deus está permitindo isso vir sobre a sua vida, é porque Ele sabe que você ainda não está na estatura perfeita para o qual Ele planejou, para ser de fato alguém de acordo com os padrões de Deus para a sua vida.
Você está orando para Deus mudar alguma coisa, como já disse. Talvez isso nunca vai mudar na vida. Porque só assim Deus está te conduzindo até a eternidade. Agora você vai poder dizer como Paulo. Quando você começar a compreender isso, você vai fazer uma leitura mais otimista dessas coisas. Você vai começar a entender por que Paulo tinha prazer nisso. Aquilo que hoje te angustia, Deus vai curar teus olhos. E você vai começar a sentir prazer nessas coisas. Porque você vai saber que Deus é que está trabalhando por trás de tudo isso. Deus é que está mudando sua natureza através disso. Então, se esse não é o sonho de Deus para a tua vida, fique em paz no teu coração. Se esse não é o plano de Deus para a tua família, então aquieta a tua alma e deixa Ele conduzir a sua história. Olhe para Jesus. Ele é o modelo, despiu de sua glória. Veio aqui e viveu um homem simples. Despiu-se de tudo aquilo que o homem quer. No mundo as pessoas estão querendo, os homens querendo ser Deus. E Deus veio aqui e esvaziou para ser homem. E ele se despiu de tudo isso. Viveu aqui durante um ministério de 30 anos, anônimo. E apareceu durante 3 anos. Ele não se preocupou em nenhum momento em apresentar nesses 30 anos, ou querer manifestar que ele era filho de Deus, porque ele sabia dentro de si mesmo de quem ele era filho. Ele não precisava dessa soberba da vida para que ele pudesse ser visto ou conhecido. Ele veio aqui, partiu, voltou para o lugar de glória, está entre nós, mas ele mostrou para a gente que você pode cumprir a sua fé, que você pode completar a carreira, que você pode ser um vencedor em Cristo Jesus, sem precisar de tudo isso que o mundo tenta nos ofertar, porque o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu convido aqueles que podem estar de pé, por gentileza. Quero convidar os fracos a saírem de seu lugar e a vir à frente para que possamos orar por você. Como eu já disse, eu sei que aqui está cheio de fracos. Fraqueza. Você agora vai ter uma outra ótica, uma outra visão. Se Deus não te colocou lá, aquieta o teu coração. Se você não foi promovido, sossega a tua alma. Você está no lugar em que Deus planejou. Os teus caminhos não são os caminhos de Deus. Os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Sai do seu lugar e vem aqui. Só os fracos, por favor. Pode vir à frente. Só maior. Às vezes a gente tem medo de cantar esse hino porque parece que não traduz a verdade, mas precisa ser a verdade em nós. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Vai saindo do seu lugar. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua. Pode tomar a frente aqui, pode sair, vem pra cá, eu sei que pode ficar à vontade. Mais e mais, E como os serafins que cobrem o rosto. ante a Ti. Tem alguém que quer decidir por Jesus também? Vem à frente. Sai do seu lugar e vem à frente. Escondo o rosto pra que vejam Tua. Se aqui à frente estiver alguém também que está decidindo, se você quiser, faça sinal com as suas mãos, só para que eu possa identificar você aqui na frente. Para que Tu cresças, Senhor. Você vai para casa hoje com uma outra visão da sua necessidade. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me dá. Estamos debaixo da graça de Deus.
Paulo está tentando romper. Paulo quer ser um homem completo. Deus olha para ele e diz: a minha graça te é suficiente. Você não precisa ser 100%. A minha graça te basta. Vai em frente, porque a minha graça é o que você precisa. Eu não preciso ser reconhecido. Sai do seu lugar e vem à frente, por favor. Pastor, aglomeração. Não, fique tranquilo. Deus vai fazer uma obra aqui no teu coração esta noite. Ele vai curar você. E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Aleluia. E como os serafins que cobrem o rosto ante a ti. Deus está te visitando na sua casa também, meu amigo. Deus está visitando a sua família. Deus está visitando a sua vida. Ei, quem sabe você tem orado para que Deus mudasse a sua história. Quem sabe você tem orado para Deus tocar na sua saúde. Tente-se para a vontade de Deus na sua vida. Olha a Ele para que seja feita a vontade dEle na terra, como Ele planejou no céu. Esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, Oh, é o meu abrigo. Se refugia nele, se esconda nele. só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Santos, santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas, É o meu abrigo, meu lugar secreto. só tua graça me basta. Tua presença é o meu prazer. Deixa eu orar por você. Gostaria de saber se tem alguém aqui na frente que está decidindo por Jesus. Alguém que está afastado, que está voltando para casa. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus? Em nome de Jesus Cristo. Vem cá. Deus é poderoso. Ele está ministrando no seu coração. Amém. Estenda as suas mãos para cá em nome de Jesus Cristo. Pai, te louvamos por essas vidas que vieram à frente. Nós somos fracos, Senhor, reconhecemos. E eu te dou graça porque quando sabemos disso, é esta hora que teu poder inicia e o teu poder começa a brotar dentro de nós. Obrigado, Deus, porque reconhecemos que o Senhor é mais forte do que nós. Entendemos que se o Senhor quiser fazer, o Senhor sabe como faz. Porque poder não lhe falta para isso. O Senhor é o Criador de todas as coisas e quem cria estabelece normas. E o Senhor tem propósito para tudo, por isso nos rendemos às tuas mãos e confiamos em Ti. E eu te agradeço pelo teu cuidado sobre cada vida e como o Senhor tem ministrado sobre esses corações. Assim como o coração da tua filha, o Senhor tem falado ao coração de cada vida aqui esta noite. Alguns que estão no seu lugar e não quiseram vir à frente, mas o Senhor falou com eles também. Eu te peço através do teu Espírito, Senhor, que eles possam agora ter uma outra visão dessa sua trajetória. Que eles possam te glorificar e reconhecer que o Senhor sempre esteve com eles. Que eles possam entender que o Senhor permitiu isso para que a gente pudesse reconhecer que a glória é sempre tua. Que o Senhor nos usa apesar de nossas fraquezas. Que o Senhor está conosco apesar de nossos sonhos não serem realizados. Os teus planos continuam sempre estabelecidos sobre nós e o teu nome é bendito sobre cada vida. Pai, continua guardando teus filhos, protegendo em tua fé, guiando os teus passos. Tome em tuas mãos, firma o seu nome, guia sempre em tua presença. Nós oramos sempre abençoando. E assim, Deus, te louvamos por tudo na pessoa do teu Filho Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quem pode aplaudir Jesus? De tuas asas,
Pastor Marcos.